Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com um papo muito legal, o engenheiro agrônomo Marcos Siqueira. Hoje a gente vai falar como o agronegócio brasileiro pode se tornar um ativo ambiental e econômico. Ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciências, pós-doutorado em energia nuclear na agricultura e a gente quer começar conversando com o engenheiro Marcos, o que é, né, como o agronegócio brasileiro pode se tornar um ativo ambiental e econômico. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham. Fico muito satisfeito, muito alegre com esse convite, Bruno, e gostaria de agradecer de antemão todos que vão assistir essa nossa entrevista, essa nossa conversa. E vamos direto ao assunto, né? Como que o agronegócio torna um negócio? O agronegócio, por si, já é um empreendimento que gera receita, né? O agronegócio, né, o sistema produzir desde o tempo dos antepassados, ele tem um objetivo: produzir alimentos, fibra e hoje muito mais bioenergia. Somado a isso, hoje nós temos a parte de sustentabilidade mais próxima, né? O que nós vamos chamar hoje agricultura regenerativa, agricultura sustentável, agricultura conservadorista. E para isso, hoje, temos frentes, linhas de financiamentos e também ativos, antes passivos ambientais, que hoje são ativos ambientais e que podem ser remunerados. Um deles, por exemplo, né, a CPR Verde, nós temos pagamentos por serviços ambientais e também temos a parte que eu atuo mais intensamente, que é a geração dos créditos de carbono dentro da propriedade rural, não somente monetizando a parte da déficit de reserva ou o excedente de reserva, o déficit sendo recuperado, o excedente sendo remunerado, mas dentro da atividade produtiva. Mudanças na atividade produtiva podem gerar redução de emissões, podem gerar o acúmulo, né, a remoção do carbono atmosférico na matéria orgânica do solo, como o carbono do solo, que depois a gente vai transformar isso num crédito que a gente leva para o mercado para financiar novas práticas, melhores práticas e implementação aumento dessa escalabilidade dentro da propriedade rural. Engenheiro, agora eu vou fazer uma pergunta. A gente está falando, então, de sequestro de carbono? É esse o conceito, né? Qual é a relação do sequestro de carbono com mudanças climáticas? O termo sequestro de carbono no solo, ela vem da ideia que nós estamos, então, removendo o CO2 da atmosfera, as plantas vão absorver ela pelo processo de fotossíntese, que ocasiona o crescimento das plantas. Essas plantas crescendo, então, nós vamos chegar a tirar o produtivo dela, né? Seja os grãos, seja as fibras, e esses demais resíduos que permanecem no solo, seja ele na superfície do solo, que é a palha, a serrapilheira, os resíduos culturais, e também abaixo do solo, que são as raízes que permanecem, elas vão então entrar em decomposição. Essa decomposição vai gerar a matéria orgânica do solo. Quando eu faço trabalhos bem feitos, melhorias de produção, né? Melhoria de cultivo, a melhoria de manejo desses resíduos, então esse carbono, essa matéria orgânica, né? O carbono que está na matéria orgânica, ele se fixa nessa camada de solo, se liga aos minerais do solo, né? O solo é formado por minerais, esses minerais, principalmente os minerais de argila, que tem tecnicamente, né, óxido de ferro, óxido de alumínio, vão se ligando ao carbono, e esse carbono passa a fazer parte do solo, e esse carbono está sequestrado no solo. Ele tem uma vida muito maior, né, retida dentro do solo, e esse daqui, então, nós vamos considerar esse carbono acumulado um carbono sequestrado, ele está preso. Ele dificilmente, a não ser por práticas de manejo inadequada, ele não deve retornar para a atmosfera tão rapidamente. Ele tem um tempo de permanência no solo muito maior. O termo sequestro, então, vai ser quanto que eu acumulei, descontado de quanto de energia, né? Quanto de combustível, insumos que eu coloquei para obter esse carbono dentro do solo. Doutor Marcos, então eu posso dizer que a incorporação, né, de carbono através desse sequestro de carbono no solo,
está relacionado com o manejo de solo, né? Se está relacionado com o manejo de solo, você poderia dizer quais as melhores práticas e explicar especificamente o que é manejo de solo? Perfeito. O solo, para produzir, como todo sistema produzido, eu tenho que trabalhá-lo, né? Eu tenho que trabalhar num sistema produtivo. Então, quando eu falo em preparo de solo, manejo de solo, são as práticas que eu trabalho diretamente na superfície, né? Nessa matriz solo, que eu faço, então, o plantio e o cultivo das plantas que nós temos para produção. Inicialmente, então, mais antigamente, nós tínhamos o hábito de revolver o solo, de manipular o solo, por conta que isso é da cultura do hemisfério norte, onde temos o congelamento das camadas superficiais do solo. Então, chegando o inverno, ocorre o congelamento. Quando faz chegar o período de plantio, o agricultor, ele necessariamente, ele movimenta esse solo para que exponha ele aos raios solares, para que ocorra o descongelamento dessa camada superficial do solo num período mais curto. Isso, quando iniciou-se a agricultura no hemisfério sul, nas zonas mais temperadas, mais tropicais, desculpa, né, do Equador, zonas tropicais, onde eu não tenho congelamento, trouxe esta cultura que era necessário revolver o solo para o novo plantio. Acontece que esse manejo do solo é um manejo, né? Então, esse revolvimento é um manejo para descongelamento. Acontece que nas regiões tropicais e equatoriais, quando eu faço esse revolvimento, eu exponho o solo e principalmente a matéria orgânica do solo ao oxigênio, que vai ocasionar o quê? Um trabalho intenso dos micro-organismos que vão consumir a matéria orgânica e respirar, emitindo CO2. Aí eu começo a perder esse carbono acumulado no solo, tanto pelo rompimento dessa ligação que eu falei, argila, matéria orgânica, e pelo micro-organismo que vem aqui agora tem possibilidade de consumir isso. Então eu começo a ter a perda da matéria orgânica do solo, do carbono do solo. Então, quando eu vou fazer um manejo conservacionista, eu deixo de ter esse revolvimento intenso e passo, por exemplo, a fazer um sistema plantio direto. No sistema plantio direto, eu só tenho um disco que vem cortando essa palha e esse solo, e ao cortar ele deposita a semente bem no buraquinho do disco. Aí, então, esse solo se mantém na estrutura original dele, a matéria orgânica, o carbono está ali quietinho, armazenado. Os micro-organismos vão consumir lentamente esse material que está na superfície e, a partir disso, eu passo a ter essa incorporação desses resíduos. Nova planta crescendo, sistema radicular dela se desenvolvendo, porque eu não fiz toda aquela movimentação. O solo está com a estrutura original dele, e dessa maneira, então, eu tenho um manejo de solo conservacionista, um manejo de solo mais sustentável. Mantendo mais palha, gerando mais palha, mais sistema radicular, eu retroalimento um ciclo de benefícios para o solo. Nessa estrutura radicular, então, os micro-organismos, água e nutrientes se acumulam. Eu tenho, então, essa incorporação de uma matéria orgânica mais rica, e necessariamente com mais carbono, que vai se aprofundando no perfil do solo. É isso que eu quero chegar, então, sempre. Aumento gradual da matéria orgânica da superfície para a profundidade, criando camadas mais férteis e mais produtivas. Esse manejo do solo, então, é um manejo conservacionista, e entre eles envolvem outras práticas também. Eu posso usar, no lugar dos fertilizantes nitrogenados, fertilizantes de alto impacto, os fertilizantes biológicos e outros produtos biológicos para ativar a microbiota que eu quero deixar mais saudável no solo. Quanto maior essa quantidade e comunidade de micro-organismos, eu tenho um solo mais saudável. Eu tenho um solo que é mais resistente às mudanças
e resiliente aos impactos climáticos. Junto com isso, outros manejos conservacionistas, nós vamos ter também pastagens que são bem manejadas e também temos os sistemas integrados de produção. Nos sistemas integrados, para quem não conhece, nós colocamos, então, a parte de agricultura, usando esse sistema plantio direto, eu falei que eu só corto o solo e deposito a semente, eu deixo a planta crescer. Quando eu vou colher essa cultura, eu deposito a palha, eu posso já entrar com uma segunda cultura. Nessa segunda cultura pode ser, por exemplo, no Brasil é muito comum soja milho, soja milheto, soja sorgo. Nós temos também, podemos entrar, quando eu tenho milho, eu posso entrar com uma terceira cultura dentro do milho já, nas entrelinhas do milho, que pode ser, por exemplo, a braquiária. A braquiária é um capim, uma pastagem. Quando eu colho o milho, eu já tenho essa pastagem formada. Essa pastagem formada, o agricultor, mudando, evoluindo seu sistema produtivo, ele pode colocar animais para pastorear, ou ele pode simplesmente ter essa gramínea que ele vai depois deitar no solo e plantar em cima dela. Esses são os sistemas mais evoluídos, mais integrados. Quando nós evoluímos os sistemas com mais energia, nós podemos colocar conjuntos de árvores, linhas no sistema produtivo, né, deixando um espaçamento suficiente para que tenha sol para minha cultura, para meu pasto. Eu coloco linhas de árvores, e essas árvores elas podem ser colhidas no futuro, elas vão oferecer sombra para os animais, eles vão criar um ecossistema produtivo de maior intensificação e com maior acúmulo de carbono no solo. Evoluindo ainda, temos os sistemas que nós chamamos de agroflorestais, onde é planejado, né, diferentes tipos de culturas ocupando o mesmo espaço. Aí eu tenho arbóreas de maior porte, eu tenho arbóreas de menor porte produzindo, por exemplo, café, bananeira, e nessas entrelinhas ainda posso ter sistemas produtivos onde envolve amendoim, a mandioca, a abóbora, diferentes culturas, feijão. Então eu faço um consórcio, eu crio uma agrofloresta produtiva, que esse material todo vai depositando no solo, com as podas, com esse material orgânico, formando sempre uma serrapilheira, sempre uma camada de palha, protegendo o solo, simultaneamente decompondo-se e entrando como matéria orgânica. Esses são os modos de manejo que eu posso fazer, os sistemas produtivos, para que eu alcance o acúmulo de carbono e o sequestro de carbono nos solos agrícolas. Doutor Marcos, eu vou fazer uma colocação aqui, depois você me corrige se eu estiver errado, né? Eu fiz até uns apontamentos aqui, né? Que a gente utilizar sistemas integrados de manejo, né? Ele faz uma incorporação de carbono no solo. Então, eu posso considerar que as propriedades rurais elas podem ser sumidouros de carbono, ok? Se isso for verdade, né? E depois você me diz, as propriedades rurais, elas podem vender crédito carbono, gerar crédito carbono, comercializar esse crédito? Estamos falando até agora em manejo. Inicialmente eu falei que isso pode se tornar um ativo, então é justamente corretamente dessa forma. Nós vamos fazer, então, trabalhos de inventário na propriedade, né? Não é só o sequestro de carbono no solo, não só esse sumidouro, nós vamos trabalhar pensando que nós vamos fazer um trabalho para gerar um crédito de carbono, né? Vamos tentar desenhar isso da melhor maneira. Esse crédito de carbono ele vai ser trabalhado a partir de uma propriedade que a gente vai chamar de cenário de linha de base, uma situação cenário de linha de base. Marcos, mas como que é isso? O cenário de linha de base é quando eu chego numa propriedade e ela tem o modo produtivo atual dela. Como que é esse cenário atual? Ele usa ainda aquele revolvimento do solo que eu falei anteriormente, planta uma única cultura, então chega na época de plantio, que acontece na região onde eu estou, vai acontecer entre meados de setembro até dezembro, dependendo do período chuvoso. Ele entra, ele faz o revolvimento do solo, tudo, planta soja.
Chega na época de colheita, o hábito vai colher essa soja e deixa esse solo em repouso. Foi um hábito muito difundido no Brasil, que o solo tinha que descansar. E aí, conforme ia nascendo as plantas daninhas, volta a revolver o solo para controle das plantas daninhas, sendo que elas poderiam ser uma cobertura no solo ainda. Então, esse é o cenário de linha de base. E usa tantos litros de óleo diesel para fazer isso, usa tantas toneladas de calcário e fertilizante. Isso tudo a gente soma, cria esse cenário de linha de base. Vou lá e a gente faz a amostragem de solo. A gente coleta o solo, leva para o laboratório, ele vai analisar, então vai falar de quanto de carbono, de matéria orgânica tem acumulado ali. Esse é o meu cenário inicial. Como agora eu quero evoluir esse sistema e torná-lo realmente um sumidouro de carbono, ele realiza o sequestro de carbono, o acúmulo dessa matéria orgânica no solo, eu venho com o projeto, com a ideia de projeto, e começamos a implementar isso sempre com muito engajamento do produtor, trazendo para ele muito conhecimento, modos financeiros para que ele consiga chegar nessa evolução do sistema. Então, nós vamos passar, olha, não vamos mais fazer o revolvimento, nós temos que fazer um trabalho nesse solo para que ele mude o sistema produtivo, o produtor mude esse sistema produtivo e o solo, né, e o ambiente também aceite essa mudança. Ela tem que ser gradual, planejada, um bom calendário, um bom cronograma, no qual nós vamos começar. Nós vamos continuar plantando a soja, mas eu preciso de uma máquina nova agora, que no lugar de revolver, não preciso mais dessa. Eu entro, como eu falei, cortando o solo e depositando a semente. Isso é bom, isso é bom. Nós vamos começar, então, com um calendário, nós vamos plantar um pouco mais cedo, com variedades e ciclos menores, mais curtos, mas tão produtivos iguais. Então, quando eu colher essa soja, eu vou entrar com uma outra cultura. Vou manter essa palha, vou entrar, então, com a cultura do milho, muito tradicional, por isso que eu falo bastante desse binômio aqui no Brasil, soja-milho. Ou, em outras regiões, por exemplo, eu tinha arroz, pode ser arroz, soja, depende do sistema produtivo que melhor funciona naquela região. Algumas regiões hoje estão entrando com soja, depois vem com milho, depois vem com gergelim, não importa, eu preciso manter meu solo coberto. Quanto mais biomassa, quanto mais planta eu cubro meu solo, quanto mais palha eu cubro meu solo, mais próximo, né? A gente começa a pensar mais próximo fica do que seria uma floresta, que está sempre com o solo coberto. Então, aí eu entro, faço uma segunda cultura, faço a soja, faço uma segunda cultura, vou medir. Isso daí ao longo do tempo, então, como eu falei, eu tenho palha, tenho melhor acúmulo de carbono, eu tenho melhor sistema radicular, consigo entrar, então, com uma terceira cultura, seja o pasto, seja o gergelim, como eu comentei, eu vou tendo maior acúmulo de material, esse acúmulo de material decompondo na superfície lentamente, aumenta esse carbono no solo. Vamos fazer as medidas de carbono no solo. Opa, está aumentando. Se está aumentando esse carbono no solo, aí eu começo novamente, volto, meu cenário de projeto agora, eu vou medir quanto que eu estou usando de combustível, medir quanto estou usando de insumos, e pela quantidade que eu acumulei descontada do que eu utilizei, como eu falei, é o sequestro de carbono, cenário de linha de base, cenário de projeto com mais carbono acumulado, essa diferença podemos chamar de crédito dentro de um projeto. Ele vai ter as etapas dele, obviamente, né? Ele vai ser mensurado, ele vai ser reportado, ele vai ser verificado. Isso daqui, então, dentro de um padrão de certificação apropriado, reconhecido internacionalmente, é o crédito de carbono, que ele vai ser levado ao mercado. Empresas têm adquirido isso daqui é um trabalho voluntário de aquisição desse crédito, e a gente reinveste na propriedade novamente para continuar esse ciclo de benefícios na propriedade para o produtor rural. Marcos, obrigado pela explicação,
né? Ela foi muito didática, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo, talvez a pergunta seja: doutor Marcos, qual é ou como monitora esse carbono, né? Essa incorporação de carbono? Para saber a quantidade, né? Eu sei que você já explicou ali na prática, mas você poderia nos citar, né? Fazer um processo, né? Falar as etapas de forma muito simplificada, né? É o manejo, depois a medição do sequestro de carbono acontece dessa forma, há uma empresa que monitora, e depois como que a gente consegue quantificar o crédito, né? Quanto de crédito de carbono pode ser vendido? Perfeito, Bruno. Vamos pensar então na estrutura de um projeto de carbono na agropecuária, né? Eu estou falando bem na parte de extensão rural, de gerar práticas de manejo positivas dentro da propriedade rural, auxiliando o produtor, para que ele tenha esse benefício ambiental da matéria orgânica do solo. E vamos lembrar, assim, antes disso, vamos lembrar que o aumento da matéria orgânica do solo, o aumento do carbono do solo, gera inúmeros benefícios dentro da propriedade rural, por si só. Então, eu ter uma boa gestão desse solo, uma boa gestão da minha matéria orgânica do solo, eu tenho um solo mais fértil, eu tenho um solo que retém melhor a água, retém melhor nutrientes, então eu não preciso colocar tanto nutriente, o solo já forma o seu banco de nutrientes, seu banco de umidade, e eu gero uma melhor resiliência no sistema produtivo e também para as plantas que estão ali cultivadas. Então, a gente já tem que pensar, o acúmulo de carbono no solo, o acúmulo de matéria orgânica no solo, por si, já é extremamente positivo dentro da propriedade rural, dentro do sistema produtivo na agropecuária. Então, esse já é um benefício. Então, pensando na estruturação agora, de que um projeto de carbono agregando, né, vamos falando assim, colocando uma cerejinha nesse bolo de benefícios que o produtor já está obtendo, o projeto de carbono vai ser estruturado a partir do momento disso que eu falei. Nós vamos, então, iniciar o projeto, chegando nessa propriedade que não tem práticas ainda tão intensificadas, tão práticas de manejo tão adequadas, e depois nós vamos orientar para que isso seja feito. O projeto de carbono, então, sempre terão algumas palavrinhas mágicas. E essas palavrinhas mágicas começam com cenário de linha de base, como eu falei agora há pouco, ter esse cenário que nós vamos começar. Nós vamos ter também o cenário de projeto, como eu falei, que já é o outro lado. Mas aqui no meio, no projeto, nós temos algumas palavras mágicas. Cenário de linha de base, para que isso aconteça, engajamento do produtor. É algo que eu sempre repito, o principal ator de um projeto de carbono na agropecuária para a geração de créditos é o agricultor. Ele tem que estar disposto, ele tem que estar engajado e ter plena clareza do que está acontecendo. Por isso nós temos contrato de engajamento, nós temos treinamento, nós temos o monitoramento das práticas acontecendo. Simultaneamente, nós vamos ter uma outra palavrinha mágica que é adicionalidade. Para que o projeto de carbono realmente exista dentro de um padrão, dentro de uma metodologia, um padrão de certificação que diz que esse crédito existe, a adicionalidade é quanto que esse benefício financeiro, quanto que essa cerejinha do bolo que eu falei, o financiamento agrega para que essas práticas sejam implementadas, essas práticas de manejo sejam permanentes, que é a terceira palavrinha nossa, permanência. Eu tenho que ter permanência nesse carbono no solo. Como eu falei anteriormente, eu quero que ele se ligue lá com o mineral de argila e ele fica permanente no solo. Então, engajamento, adicionalidade, permanência. E agora nós vamos pensar num outro termo, que é mensuração. E essa mensuração tem que ter clareza, rastreabilidade e transparência. Como que nós vamos fazer a medida, então? Como eu falei, em cenário de linha de base,
Eu vou na propriedade, faço uma entrevista com o produtor, recolho evidências, nota de combustível, nota de insumos, e crio as emissões. Olha, nessa área, eu tenho sempre, projeto tem área, o polígono do projeto, os limites dele, né? Aquilo desenhado com o GPS, mapeado, que a gente consegue abrir e ver um mapa. Então, eu tenho uma área onde vai existir esse projeto. Seja a propriedade rural como um todo, seja exatamente aquele talhão, ou aquele pastagem, ou aquele piquete produtivo. Então, eu tenho uma área. E tudo que acontece é nessa área. Então, nós já temos uma primeira medida, a área. Nós temos uma outra medida que eu falei, a quantidade de insumos que vai nessa área. E agora nós vamos, então, mensurar o carbono do solo. É um sistema de coleta e análise. Qualquer projeto de carbono, nós vamos ter coleta e análise. Nós vamos na área, recolhemos porções de solo. Hoje é determinado que até 30 centímetros é o mínimo. Então, fazemos essa coleta. Essa coleta, então, eu ponho nos meus saquinhos, devidamente identificado. Preciso, sim, ter um GPS, um aplicativo que eu marque o local onde foi coletada essa amostra, levo para um laboratório. O laboratório, ele tem que ser um laboratório certificado também, não pelo padrão, mas um laboratório que tem boas práticas, que ele participa de programas de acreditação de resultados. E ele, então, vai pegar esta amostra, vai processá-la, vai secar, vai moer, vai pôr no analisador, e o analisador vai falar lá, pô, essa amostra daqui da propriedade do Marcos tem 1,2% de carbono. Aí eu vou colocar isso nos cálculos, faço o cálculo, eu sei quanto de carbono eu tenho estocado. Eu tenho, então, nesta minha área produtiva, em 30 centímetros, por exemplo, 40 toneladas de carbono acumulado. Isso é o meu estoque inicial. Vamos passando o tempo, né? O carbono do solo, ele não aumenta de uma safra para outra. Se ele aumentou de uma safra para outra, teve erro de amostragem, porque aí pegamos parte de planta e analisamos. Nós queremos o carbono que está no solo, não é resíduo de planta. Então, eu sei que nós temos estudos que mostram, depois de 3 anos, 5 anos, eu consigo uma quantidade de carbono que aumenta, que eu consigo mensurar. E isso depende do sistema de manejo, depende do manejo que foi dado. Voltamos para o campo, coletamos novamente, e aí mando para o laboratório, ó, essa área que tinha 1,2%, opa, está com 1,8%, aumentou. Quando eu faço o cálculo, ele passou de 40 toneladas de carbono, ele está com 46 toneladas de carbono acumulados nesses 5 anos, por exemplo. Então, de 40 para 46, eu tenho 6. Dividido por 5, 1,2 toneladas de carbono acumulado no ano X, né, depois de 5 anos. Ok. Isso é crédito? Não, isso não é crédito. Isso é quanto que eu acumulei. Agora eu pego tudo aquelas emissões que eu falei, eu vejo quanto que emitiu. Vamos supor que eu emiti 200 quilos, né? Eu tinha 1,2 toneladas, eu emiti 200 quilos de CO2 para acumular esse 1,2. Então, vamos supor que eu tenho 1,2, emiti 200, então esse 2, ele foi neutralizado por quanto que emitiu. Então, eu tenho 1 tonelada de carbono acumulada. Ela ainda não é um crédito, porque ele vai ter que ser verificado, certificado por uma outra empresa que faz isso daí. Aí, todos esses cálculos estão certos, Marcos. Tudo que você mediu está correto. Tudo que você fez de prática é adicional. Então, isso já mostrou que tem adicionalidade, tem permanência, tem transparência, tem clareza e rastreabilidade nesses cálculos. Então, isso aqui agora, essa 1 tonelada acumulada, eu posso agora chamar de crédito. É assim que eu vou gerar um crédito que vai se tornar um ativo financeiro, uma vez levado para o mercado. Esse mercado voluntário faz a compra, a aquisição desse crédito e a gente traz como novos benefícios para dentro da propriedade rural. Marcos, você tocou num ponto muito importante, que é a certificação. Na verdade, qual que é a dúvida? Talvez seja a dúvida. É que
todos esses processos devem ser certificados, e deve ser certificado, talvez, ter uma certificação de terceira parte, né? Que é uma empresa externa que faz a verificação dos processos. Então, você rapidamente poderia explicar para a gente como ocorre uma certificação? Boa. Ah, essa parte toda de certificação que eu estou dizendo de metodologia é feita por órgãos que hoje são internacionais, temos também no Brasil, e que são agências que têm os padrões de certificação, vamos dizer assim. Hoje nós trabalhamos principalmente com um padrão de certificação que chama VCS, em inglês, Verified Carbon Standard. O Verified Carbon Standard está dentro de um guarda-chuva de uma organização que chama Verra. A Verra nada mais é que um guarda-chuva de padrões de certificação. A Verra, então, tem o VCS, o Verified Carbon Standard, para fazer essa geração de créditos para sistemas naturais e crédito de carbono para a agricultura. Ela também tem crédito, por exemplo, de reciclagem. Ela tem créditos para plástico, para reciclagem de plástico, reciclagem especificamente, reciclagem de plástico, e também, por exemplo, crédito de biodiversidade, né? Mensuração de quanto a biodiversidade está sendo melhorada por um projeto. Vamos ser específicos, então, para o Verified, o VCS, né? O Verified Carbon Standard, dentro dessa plataforma VER. E ele tem inúmeros processos e metodologias que falam como medir o carbono, como demonstrar essa adicionalidade e como que eu reporto isso para gerar um crédito. Inicialmente, então, ele tem diretrizes gerais, que é o Standard mesmo, Verified Carbon Standard, né? Ele tem esse padrão de funcionamento. Como que é o padrão de funcionamento? Olha, um projeto tem que ter um cenário de linha de base, o projeto tem que ter um cenário de projeto, o projeto tem que demonstrar adicionalidade, o projeto tem que demonstrar transparência. Isso tudo, todos os projetos terão. Seja o projeto que pega e gera crédito de carbono a partir de gases do aterro sanitário, ou do biodigestor na propriedade rural que recolhe os dejetos animais, passa por um processo de gestão, gera um gás, e esse gás, então, é mensurado, seja, então, a conservação florestal, seja, então, o reflorestamento, seja a propriedade rural. Então, essas diretrizes gerais, o padrão, ele sempre vai ser o mesmo, vai ser adaptado para cada tipo de projeto, mas o conceito, né, a integridade do padrão é sempre o mesmo. Isso é um padrão de certificação. Existem outros padrões de certificação além da Verra. Tem Gold Standard, tem, no Brasil tem a Terra Carbon, então tem outros padrões. Nós trabalhamos com a Verra, o VCS, porque hoje ele é muito aceito no mercado e engloba mais de 80% em projetos ambientais, desde a conservação, restauração e agricultura. Isso, né, ele ser um padrão assim de ampla abrangência ambiental não é tão bom, né? Nós temos quase que um monopólio dele. É óbvio que nós gostaríamos que houvessem outros, afinal de contas, concorrência é saudável. Todas as concorrências são saudáveis. Mas hoje ele predomina e ele tem seríssimos critérios de integridade. Dentro, então, desse padrão, eu tenho metodologias, que é o que eu estou falando agora. É um para o reflorestamento, é um para a conservação florestal, é um para a agricultura. No padrão de agricultura, hoje, né, ele chama VM, né? Verra Methodology 0042, está na versão 2.2, está evoluindo já para uma próxima versão, mas que ele dá todas as diretrizes, como eu falei. Marcos, você quer fazer um projeto? Ok. Me demonstre como que é o seu cenário de linha de base. Os requisitos são esse. Me demonstre, então, a sua adicionalidade. Os requisitos são esse. Dando um exemplo da adicionalidade, eu tenho que ter um regulatório, né? um excedente regulatório. O que significa? A propriedade do Brasil hoje
tem que estar com os seus documentação fundiária em dia. Isso significa que o proprietário tem que demonstrar que ele tem o direito de uso dessa terra. Pode ser um direito de uso, não necessariamente uma titularidade. Ele tem, por exemplo, ele participou de um programa do INCRA, de reforma agrária. Ele tem o direito de uso. Ele está apto ao projeto. Tem documentação para isso. Ele tem, assim, um documento que hoje no Brasil pede-se muito é o CAR, né? Cadastro Ambiental Rural, que faz o desenho da sua propriedade, o que é área produtiva, o que é área de conservação. O CAR dele está ativo. Ele está demonstrando excedente regulatório. Segunda etapa de adicionalidade. Eu tenho que demonstrar por que esse projeto já não existe na propriedade, independente de eu levar isso para lá. Então, eu mostro que tem uma barreira financeira, tem um custo de implementação. Ele tem uma barreira tecnológica, ele não tem equipamentos para fazer isso, ele não tem conhecimento para fazer. Eu tenho uma barreira institucional, o conhecimento não chega até o proprietário rural. Os órgãos de pesquisas têm uma linguagem que o produtor não consegue acessar, não chega até ele. Então, demonstro porque esse projeto nunca esteve lá. E o terceiro ponto hoje é demonstrar que o que eu estou levando para a propriedade é adicional, não é uma prática comum. Ele não vai fazer um sistema de cultivo duplo, tal, porque os vizinhos dele estão fazendo. Não, na região ninguém faz isso. Ninguém usa o bioinsumo. Ninguém faz uma agricultura pensada em termos climáticos. E é isso, então, que eu gero. Então, eu tenho esses padrões, tenho a metodologia. Quando eu fiz todo o meu trabalho, medi, demonstrei tudo isso num projeto escrito, mostrei toda essa rastreabilidade de cálculo de quanto eu tenho crédito, aí eu chamo uma outra empresa que chama o corpo de verificação. Esse corpo de verificação vai fazer a auditoria. A auditoria é justamente aquilo que eu falei. Olha, o que você escreveu aqui sobre adicionalidade, a gente consegue ver, está acontecendo na região mesmo. O que você escreveu aqui do cenário de linha de base, realmente é o que era a propriedade, o que está a propriedade, e os vizinhos deles são assim também, precisa de um projeto aqui. O projeto, então, fez todos os seus cálculos, mediu carbono, tem evidências de que foi coletado, foi analisado, eu tenho resultado de laboratório, os cálculos foram feitos com uma metodologia, isso é verdadeiro. Então, ele vai chegar lá para o padrão e fala assim, olha, o que o Marcos está falando do projeto é verdadeiro, então, gera esse crédito que ele está correto. Gerando esse crédito, como eu falei anteriormente, esse crédito, o padrão, então, fala assim, existe mesmo, nesse papel que eu estou vendendo, existe mesmo um carbono acumulado. Ele está permanente, ele é adicional, ele tem toda a integridade que nós, como certificadora, estamos certificando. Essa é a geração de crédito. Marcos, foi uma explicação muito, muito boa. Então, a gente passou pela incorporação do carbono no solo, a gente passou pelo monitoramento, pela certificação e como gera o crédito e pela certificação. Mas me surgiu uma dúvida aqui, né? Vamos pensar do lado do produtor rural, né? Da propriedade rural. Qual o desafio que ele tem para iniciar, né, um projeto de crédito carbono na sua propriedade, né? E quais os riscos que provavelmente ele tem? Ou ele vai encontrar, que ele teria, né, num projeto como esse? Boa. O produtor rural, todas que eu falei, essa questão, né, de certificadora, plataforma, padrão, metodologia, tudo isso é aberto ao público, né? Se você digitar aí Verra, ele aparece o site da Verra, da plataforma, essa plataforma guarda-chuva que eu falei. Se você clicar ali, vai aparecer o VCS, né? Então tem lá, você consegue ver, tem todos os documentos para serem acessados, para serem... Como cria-se uma conta dentro da Verra? Então, para eu ter esse certificado pronto para venda, eu tenho que criar uma conta, tem tudo lá, tem taxas. Então, vamos colocar já diretamente a questão que você nos trouxe, Bruno. Tem taxas. Se tem taxas, então
eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma geração de crédito, no mínimo, que cubra essas taxas, né? Não são taxas tão elevadas, mas para um produtor de pequeno, médio porte, pode ser, elas se tornam elevadas e que não compensaria financeiramente você ter um projeto em áreas pequenas. Então, nossa primeira situação, projetos de carbono, como estão desenhados hoje, dentro do padrão Verra-VCS, eles têm que ter escala. Escala, eu falo área. E não é a área tamanho de propriedade, é tamanho de área de projeto, né? Isso daí tem que ficar muito claro para a gente sempre. Eu tenho que pensar em área de projeto. Quanto de área eu estou implementando práticas que estão acumulando carbono que eu vou conseguir gerar crédito? Então, acho que esse é o primeiro desafio. Como que o produtor acessa isso, né? Nossa visão, eu trabalho numa empresa que desenvolve esse tipo de projeto. É bem difícil para uma empresa como a minha acessar o produtor diretamente. Por quê? Porque o produtor ainda não tem total clareza de como funciona um projeto, não tem confiança nenhuma numa empresa que ele não conhece. Então, hoje nós trabalhamos por meio de agregadores. É uma empresa, agregador vai ser normalmente uma empresa ou um ator, um personagem aqui, que já tem contato com um grupo de produtores rurais. Vamos chamar de agregador, então, pode ser a sua cooperativa. Então, dentro da cooperativa, o produtor já tem contato com a cooperativa. Ele entrega seus produtos na cooperativa, compra da cooperativa. Ele tem uma relação de confiança com a cooperativa. Dessa forma, então, nós acessamos a cooperativa e vamos falar assim, ó, vamos fazer uma reunião com os produtores? Vamos levar esse conhecimento? Esse é um caminho. Nós podemos também ter uma empresa, né, diferente, uma outra empresa envolvida no agronegócio. Seja um comprador de produtos, é uma empresa que compra café. Então, os produtores de café têm contato com essa empresa, têm uma relação comercial com eles, têm uma relação de proximidade. Então, essa empresa fala assim, olha, eu quero que o café que saia daqui seja baixo carbono. Vamos trabalhar um projeto com os nossos produtores, com a nossa cadeia de valor? Então, a gente faz uma reunião. Mas tem esse agregador. Seja uma agência financeira, pode ser também. Um banco que forneça financiamento rural, fala assim, olha, nós temos uma linha de financiamento aqui sustentável. Vamos agregar ela a um financiamento de carbono? Tenho minha carteira de relacionamento. Vamos, então, trabalhar com essa carteira de relacionamento. Então, esse é o melhor modelo que nós, como desenvolvedores, temos para chegar ao produtor. Nada impede dos produtores nos procurarem. E aí nós vamos desenhar e também, principalmente, esclarecer como que deve ser um projeto. Então, esse é o primeiro passo. O produtor, né, temos esse contato, projeto, desenvolvedor de projeto, agregador como um intermediário, como um parceiro de projeto e o produtor rural. Como eu falei, o produtor é o principal ator. Então, ele que vai receber todo o conhecimento, treinamento e esclarecimento do que é um projeto de carbono. Primeiro passo nosso. O produtor, então, a gente apresenta isso, faz esse estudo que eu chamei, né, de cenário de linha de base, a gente apresenta isso para o produtor e fala assim, ó, sua propriedade está nessa situação atual aqui. Nós conseguimos, por meio de assistência técnica, por meio desse financiamento, lhe trazer melhorias dentro desse calendário dessa forma. O senhor produtor acha interessante, senhora produtora, acha interessante isso para sua propriedade? Nós vamos trazer principalmente aumento de produtividade ou aumento de renda e redução de custos no processo produtivo até então. E aqui na frente ainda tem a possibilidade grande de obter esses créditos de carbono, como nós estamos fazendo todo esse trabalho. Então, como eu falei, o produtor é o principal ator. Ele dizendo sim, eu quero, então a gente começa esse trabalho com o produtor. Investimentos do produtor.
a parte de investimento na melhoria da propriedade em grande parte do produtor, ou desse agente financeiro, conforme for o modelo do negócio do projeto. Então, podemos ter essa linha de financiamento, como eu falei, tem um financiamento verde aqui, ajudar o produtor ou do próprio produtor, e o crédito vai trazer também esse auxílio, principalmente na forma de assistência técnica e melhoria de prática, para que o produtor faça esse caminho de crescimento. Então, o principal ator sempre será o produtor. O risco do produtor, a gente tenta minimizá-lo ao máximo, reduzir esse risco para que ele seja, assim, quase nulo. Óbvio, né? Quem é produtor conhece muito bem os riscos da sua propriedade, seja ela um risco climático, seja ela um risco de pragas. Isso daí sempre vai existir dentro da propriedade rural. Para o crédito de carbono, isso é calculado, nós temos um cálculo de risco de não permanência, que chama, né? Como eu falei, tem que ter permanência esse risco. Então, sempre haverá esses riscos intrínsecos da produção. Mas, em termos de risco financeiro, o produtor se preparou, o produtor foi, e o crédito de carbono dele gerou uma receita negativa, isso a gente trabalha para que não exista. Né? Isso vai ser responsabilidade do desenvolvedor. O produtor ele sempre vai ter o benefício da melhoria de gestão da sua propriedade, melhoria de produtividade e rentabilidade. O risco projeto é de responsabilidade do desenvolvedor, que o produtor não passe por isso. Marcos, agora, utilizando do seu conhecimento, né, você consegue trazer para a gente um caso de sucesso, né, de propriedades ou um projeto qualquer que obteve crédito carbono através de práticas agropecuárias, né, o manejo de solo? Temos, Bruno, temos projetos sim. Hoje, no Brasil, estamos validando os primeiros projetos na agropecuária, né? Especificamente na agropecuária. No Brasil, nós temos, dentro da plataforma que eu falei de projetos da Verra, do padrão VCS, nós temos inúmeros projetos em andamento no Brasil, principalmente na conservação florestal. Se a gente procurar na plataforma da Verra, digitar lá projetos de conservação, que são os RED, né? REDD, projetos RED. Brasil, nós temos inúmeros projetos de conservação. Nós temos diversos projetos de reflorestamento acontecendo. E os projetos no agro são mais recentes. Mas já temos primeiros casos de projetos que estão acontecendo no Brasil ainda, que estão na fase de validação do projeto, mas em campo eles já estão acontecendo. Eles estão naquele intermediário entre a linha de base e a primeira verificação. Já conseguimos ter projetos que já foram validados, já geraram seus primeiros créditos, e são projetos com melhoria de pastagem, né? Desculpa, não é a melhoria de pastagem que gera o crédito, tá, pessoal? A pastagem é um procedimento que nós fazemos para melhorar a pecuária, são melhoria do manejo da pecuária. Nós temos, então, a pecuária como um todo gerando crédito. A pastagem é onde vai sequestrar. Mas melhor manejo de animais, eu reduzo o tempo de vida, essa parte da eruptação, né, desse metano que o gado emite pela respiração, reduzindo o tempo de vida, eu reduzo a quantidade, alimentação, produtos alimentares que reduzem, então já temos esse tipo de crédito gerado, eles já estão validados, eles já estão certificados, já estão em mercado. Já temos projetos também, o primeiro projeto aprovado foi nos Estados Unidos, agora já temos projeto aqui no Brasil, outras partes do mundo também já tem, e esses projetos estão em andamento, geraram créditos, esses créditos já estão em mercado, sim. Então, já temos esses benefícios. E para a agricultura, a principal atividade que gerou esses créditos foi a utilização de culturas de cobertura além, né, vamos voltar no soja-milho, que foram colocados entre as culturas da soja, entre a cultura do milho, geraram mais palha, acumularam mais carbono, esse carbono, então, gerou esse crédito e já estão em mercado. Temos projetos sim, e eles já estão em funcionamento para
para a geração mesmo de receita por meio desse certificado. Engenheiro, agora eu fiz algumas anotações aqui e eu vou pedir para você tentar correlacionar. Eu tenho certeza que você sabe, é a pessoa indicada para fazer isso, né? Durante a sua explicação, eu apontei aqui, né? Questões de descarbonização corporativa, demanda por commodities verdes e geração de créditos de carbono pela agropecuária. Você acha que as empresas hoje precisam utilizar a geração de crédito de carbono como uma estratégia de negócio? Qual a relação entre esses itens, né, esses temas, né, descarbonização, commodities verdes e crédito de carbono? Perfeito. Estão relacionados, mas não são relações diretas, né? A descarbonização, a gente tem que pensar que nós temos uma situação hoje que nós sabemos que nós temos uma elevada emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera devido a atividades produtivas. E não estou falando que é só o agronegócio. Toda atividade humana produtiva tem algum grau de emissão. E aí podemos trabalhar em dois lados, né? As pessoas que vão acreditar que isso vai causar o aquecimento, pessoas que não vão acreditar, mas é um fato. Nós temos que pensar em um fato. Se nós tínhamos florestas, essas florestas estavam lá com o carbono dela preso nas árvores, preso no solo ali, e a partir do momento que eu preciso de áreas para a produção, esses materiais foram retirados e nós temos então que esse material sendo queimado, esse material se degradando, o que estava armazenado num pool, num reservatório, ele foi para a atmosfera. Então, sabemos que está aumentando o carbono, né, do CO2 na atmosfera. O principal responsável, combustível. O combustível, a gente tem que pensar que é aquele petróleo que está armazenado dentro da rocha, em camadas muito profundas, e aí a gente tira, processa, e ao processá-lo vai ter a queima, então todo esse reservatório ele está indo para a atmosfera. Então, temos o carbono aumentando na atmosfera. Processos produtivos. Processos produtivos têm as suas emissões, contudo, eu posso trabalhar para que sejam mais eficientes. Mais eficientes, ele pode tanto emitir menos, como produzir mais com as mesmas emissões. A gente busca eficiência em todo o processo produtivo. Assim como nós sabemos que outros processos, por exemplo, deixar os dejetos de animais ao ar livre, eles só vão decompor. Quando que eu levo eles para o biodigestor, eu gero energia. Através da captação dos gases dele, eu posso processar e gerar energia. Então, eu deixo de usar a energia do petróleo, passo a usar uma energia de um dejeto que já iria emitir. Então, o processo de descarbonização é toda a ação que a gente toma para que eu tenha menores emissões. E como a gente vai conseguir isso? Primeiramente, fazendo um inventário de emissões. Nós trabalhamos com isso também. Como eu falei, quando eu faço o tal do cenário do linha de base, nada mais é que o inventário. Quando eu vou fazer o cenário do projeto, nada mais é que um outro inventário. A diferença dos inventários dentro de uma certificação é o crédito. Para a descarbonização, o meu inventário vai mostrar quais são os gargalos que eu tenho. E o inventário, ele tem o processo produtivo, como a gente vai chamar de escopo 1. Eu tenho o quanto de energia eu uso. Eu compro energia elétrica é gerada na usina hidrelétrica ou na usina termoelétrica. Na usina hidrelétrica, né, toda aquela planície que está alagada, não gera emissões. Gera emissões sim, porque ali tem um material orgânico que vai decompor e vai gerar bolhas no lago. Energia elétrica tem a instalação da rede. Então, meu escopo 2 de um inventário é energia elétrica. Meu escopo 3 são meus fornecedores. Ou o que eu tenho fora da minha cadeia, que eu estou levando para o mercado. Tem o que está entrando, upside, downside. Então, o que está entrando veio de alguém. Eu estou trabalhando, então, como eu contei inicialmente, um pouco antes aqui, sobre a empresa de café. Ela faz o processamento do café e ela gera um café premium, né? E ela também exporta café.
em grão, mas ela tem todo o processamento de seleção, mas ela também faz embalagem, ela exporta tanto o grão, como ela exporta também o produto, seja as cápsulas de café, ela tem o processamento dela. Essa empresa, então, faz o inventário dela e fala, eu tenho pontos de melhoria aqui, 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 eu tenho máquinas antigas que consomem muita energia, motores que já não são tão eficientes, eu consigo fazer a substituição, a melhoria do processo, então estou emitindo menos. É uma descarbonização. Ok. Primeiro assunto nosso, temos uma descarbonização dentro da empresa. Agora, a empresa do café, vou citar esse exemplo até o fim. Eu quero levar um café que vai chamar de uma commodity verde. O café é uma commodity, né? São produtos agrícolas que estão na bolsa de valores, que são negociados em grande escala na bolsa. Temos o café, temos o suco de laranja, temos o boi, a soja, o milho, algodão, temos os produtos de bolsa. O café, então, exportado. Eu quero exportar uma commodity verde. Por que eu quero exportar uma commodity verde? Primeira pergunta. Porque meu comprador, ele quer reduzir as emissões dele do escopo 3 dele. Né, que eu falei, indústria, escopo 1, aquisição de energia, escopo 2, escopo 3 é quem estou comprando. Eu quero uma commodity verde. Então, senhor exportador de café, eu quero um café com menores emissões. Primeira coisa que a indústria vai ter que fazer, o inventário de emissões dessa commodity. Quantas toneladas de CO2 foram emitidas para cada tonelada de café que eu estou levando embora? Isso ele vai ter uma régua, né? Ele vai ter um teto de emissões. E ele vai falar, pô, meu café que está saindo daqui está saindo com 300 toneladas emitidas para 1 tonelada exportada. Ok. O meu comprador lá vai falar assim, eu quero, então, um produto reduzido. Aí nós vamos ter, então, dentro da propriedade rural, um trabalho de redução dessas emissões. Isso vai ser a commodity verde. Dentro da indústria também, ele reduzindo o seu emissões do processo produtivo, vai reduzir também essa commodity exportada. E vamos chegar ao ponto no qual o exportador neutraliza as emissões, ou seja, sobrou ainda 200 toneladas emitidas por tonelada exportada. Ele vai falar assim, então tá bom, eu vou comprar esses 200 créditos para cada tonelada, eu estou levando um café neutro para quem está comprando no exterior. Então, seja neutralização dentro de quem comprou, ou seja, de quem está exportando. Ele vai por preço nisso, óbvio, mas ele está levando um produto, além de prêmio, por qualidade, um produto também que é uma commodity verde, um produto também que é uma commodity carbono neutro. Essa é uma situação. A gente volta, então, à situação 2, né? Descarbonização, commodity de baixas emissões, ou neutra, commodity sustentável, e agora dentro da propriedade rural, onde foi feito esse trabalho. Eu tinha uma cultura de café que estava lá, eu faço um trabalho, então, de aumento, né, de redução do uso de certos insumos, que eu sei que emite, eu faço uma agricultura de precisão, onde o tráfego dos tratores, das colheitas são menores, eu faço um trabalho com bioinsumos e uso menos fertilizante, eu faço um trabalho, então, de manejo das entrelinhas do café, ou eu pego toda a casca do café, faço uma compostagem, volto no solo, e aí, então, eu começo a acumular carbono no solo, e dentro de um projeto, obviamente, eu gero certificado de carbono. Então, aqui ele pode vender esse crédito, e lá na commodity dele, ele mostra quanto que foi reduzido. Não é uma dupla contagem, porque na commodity ele não está sendo cobrado como essa redução. Ele não está ganhando por isso, ele está ganhando no crédito. Mas a commodity dele sai com uma intensidade de emissão verde, uma intensidade de emissão menor. E isso, então, é o que o comprador queria. São coisas diferentes. Senão a gente vai estar reportando uma dupla contagem. Pô, estou recebendo aqui meu crédito, estou recebendo aqui pela commodity.
pela diferença, né? Eu estou recebendo esse ágio. Isso é uma dupla contagem, não pode acontecer. Como a gente fala, tem que ter transparência, clareza e integridade. É dessa forma. Então, nós falamos de 3 coisas aqui: a descarbonização, indústria, processo. A commodity verde, a commodity de carbono neutro, é quanto que eu estou demonstrando que essa commodity está saindo aqui sem esse débito de carbono. E a geração de crédito na propriedade é um terceiro ponto que ocorreu na propriedade. Espero que isso tenha ficado claro. Às vezes confunde um pouco, mas a ideia é essa: descarbonização, você tem um inventário, descarboniza seu processo. Não gera crédito, descarbonização não gera crédito. A commodity verde, você às vezes adquire um crédito para deixar ela verde, ela sustentável, carbono neutro. E a geração de crédito é onde eu gero crédito por uma atividade. Engenheiro, ficou claro, sim. E eu queria aproveitar de novo a sua experiência e queria que você deixasse uma mensagem, uma dica para grupos de empresas ou fundos de investimentos que queiram participar, né, queiram entrar nesse mercado de crédito carbono, né? Qual a dica, qual é a mensagem, né, para iniciar nesse mercado? Ótimo. O principal ponto, né? O mercado de carbono hoje estabelecido no Brasil e da forma como nós trabalhamos dentro da plataforma Verra é um mercado voluntário. Ou seja, ninguém tem obrigação de gerar crédito, ninguém tem obrigação de comprar créditos. Contudo, já é muito claro que empresas e grupos de investimentos que trabalham, ou seja, com a commodity verde, ou seja, com uma descarbonização, ou seja, investindo em projetos de geração de crédito, né? Investindo nesses projetos que têm ações climáticas, são empresas melhor colocadas, tanto no mercado. A gente tem alguns estudos que mostram que elas conseguem uma fidelização dos seus clientes e até superior a 20%, conseguem linhas de financiamento com facilidades para capital, porque ela demonstra essa responsabilidade socioambiental. Quando ela está investindo num projeto desse, ela está também trabalhando uma questão social. Esses projetos todos de carbono, se eu estou melhorando dentro da propriedade rural, estou melhorando tanto para o produtor, como também para a sua equipe de trabalho, como também para o entorno da propriedade, que eu estou gerando benefícios climáticos ali. E assim, a empresa que investe nisso, ela fica com um reputacional adequado, em termos ambientais, sociais. Se ela já faz isso, ela vai querer demonstrar isso, mensurar isso. Então, ela vai ganhar também em governança. Acho que nessas 3 termos que eu falei, nós estamos falando em ESG, né? O ambiental, social e governança, que é um termo que hoje se reporta por indicadores e métricas que essas empresas têm esse comprometimento, compliance, esse comprometimento, essa adequação nos seus processos. E isso faz com que ela tenha produtos que o público está procurando cada vez mais. Sabemos que há um problema, seja climático, seja ambiental, e todos somos responsáveis. E a empresa que se compromete a trabalhar da melhor forma, mitigando, né, reduzindo esses riscos, mitigando esses processos de emissões, ela está com uma imagem melhor de mercado, um reputacional melhor, que ela pode levar isso para os seus clientes. Agregando a isso, como eu falei, hoje nós somos voluntários. Dentro do Brasil, hoje, já está estabelecida a lei, e a lei já está passando por processo de regulamentação e implementação do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões. Então, diversos setores produtivos vão ter metas de descarbonização. E nessas metas de descarbonização do mercado, aí sim, as empresas vão ter que reportar, e se elas estiverem emitindo acima das suas metas, elas vão ter que adquirir esses créditos de carbono. Esses créditos, grande parte, vai vir da parte de essas soluções que temos na natureza, seja a conservação,
seja o reflorestamento, seja os projetos dentro do agro. Então, esse é o principal ponto motivacional que eu dou para que os grupos já comecem, principalmente as empresas. O mercado de carbono regulado está na porta, gente. Nós estamos em 2026, ele está para acontecer daqui a 2 a 3 anos, já trazendo todas essas métricas. Minha sugestão, comecem hoje buscar os seus inventários e os seus processos de descarbonização. O que, quando chegar nesta limiar de ter uma meta, um teto de emissões, as empresas que melhorem, que saírem na frente, que já estiverem trabalhando, têm menor chance de serem oneradas com essa necessidade, e lá na frente, né, já ter a cultura de descarbonização, que é o mais difícil de se alcançar. É esse o meu recado, então, para que guarde isso hoje, mas que já comecem a trabalhar com ações efetivas. Doutor Marcos, o nosso papo está chegando ao final. Além de um papo técnico, foi uma aula hoje aqui. Eu quero agradecer. Mas antes, eu queria que o doutor Marcos dissesse quem é o doutor Marcos Siqueira. Ô, Bruno, eu agradeço essa oportunidade. O doutor Marcos Siqueira, como apresentado inicialmente, né, na parte técnica, é um engenheiro agrônomo apaixonado pela agronomia e que, ao longo do tempo, né, continuou os estudos e trabalhou sempre trabalhei dentro do meio acadêmico, fazendo essas medidas de carbono no solo, fazendo essas medidas de gases de efeito estufa. Então, é uma área que eu tenho, assim, muito paixão em trabalhar e sou muito feliz depois de doutor, depois de muitos anos dentro da universidade, faz 5 anos que eu entrei para uma empresa de desenvolvimento de projeto para atuar exatamente na área que eu tive formação. Então, eu sou muito feliz, muito agraciado com essa oportunidade e sempre estou muito disposto a passar esse conhecimento e também fazer esses esclarecimentos, porque mercado de carbono, crédito de carbono, aquecimento global, por mais que a gente ouça falar, às vezes talvez faltam umas explicações um pouquinho mais aprofundadas, e elas podem vir ao longo do tempo, para que fique mais claro para todos, e todos tenham isso como algo que o aquecimento global acontecendo, e como eu falei agora há pouco, vamos já ter uma mentalidade em termos climáticos para a descarbonização. E isso, principalmente, né, não é para nós. A espécie humana não vai acabar por causa do aquecimento global. Isso fica muito claro. O mundo não está acabando por conta do aquecimento global. O que vai acontecer é que nós teremos que lidar com situações extremas. E situações extremas não é o aquecimento, não é calor. Muito tecnicamente, aquecimento é acúmulo de energia. Acúmulo de energia dissipa. E a dissipar energia pode ser um tornado, dissipar energia pode ser grandes movimentações de massas de água, o volume de água da Terra. Não é que o gelo derrete e aumenta a água se expande por calor. Então é isso que causa o maior volume de água que invade as praias, movimentação de massa, né? Se tem mais água, ela evapora mais e começa a causar chuvas extremas. O frio extremo no hemisfério norte está passando, né? A região de Chicago tem passado bastante. Pode ser consequência do aquecimento por mudanças de circulação dos oceanos. Temos perda de biodiversidade. Então, o modo de vida como conhecemos, ele muda. E situações de maior vulnerabilidade, sabemos que nós estamos numa região tropical, aquecendo aqui, mudando isso, nosso sistema produtivo pode mudar completamente. E isso gera custos. E isso, populações mais vulneráveis, né, tanto nas regiões tropicais, começam a ficar mais vulneráveis. Maior incidência de pragas e doenças, porque sabemos que insetos reproduzem mais se tem mais água, se tem mais calor.
E isso, então, gera custos e vulnerabilidades maiores. Então, é contra isso que nós estamos lutando. Não é para salvar a espécie humana, não é para... Não, isso não vai ser extinto, mas vai ser agravado. E eu tenho filhos, meus filhos terão meus netos, e eu não quero isso, não quero esse mundo para eles. Eu quero um mundo melhor. E eu não estou aqui falando num discurso, precisamos abraçar árvores. Não, precisamos ter ações reais. Precisamos plantar mais árvores, precisamos ter sistemas produtivos mais eficientes e precisamos mitigar essas emissões. É esse o recado, que nós temos que ter essa cultura climática. E essa cultura climática vai garantir com que nossos filhos, nossos netos, possam viver as mesmas facilidades que temos nos dias de hoje. É isso, Bruno. Muito obrigado. Dr. Marcos, quero reiterar meu agradecimento por essa aula. Muito obrigado. Espero voltar com você para próximas conversas, que foi tão prazerosa. Obrigado e até mais. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Estamos disponíveis a outras questões. E, Bruno, fico, sim, muito feliz se tivermos novos fóruns, novas conversas. É sempre bom ficar próximo das pessoas e levar conhecimento. Eu agradeço demais o seu espaço. Até mais. Obrigado. Boa.